Você já deve ter ouvido falar em Cleópatra, uma das rainhas mais famosas da história do Egito e do mundo. Retratada nos livros e filmes como símbolo de poder e beleza, Cleópatra é considerada uma das mulheres mais influentes de todos os tempos. Mas será que você conhece tudo por trás da história da rainha do Egito? Hoje você vai conhecer alguns segredos de Cleópatra que os livros de história não te contaram. Meu nome é Jorge Luiz e você está no HT, Histórias do Tempo. Vou pedir que você se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para que você receba notificações de vídeos novos. Embora Cleópatra sempre fosse retratada em filmes e livros como um símbolo de beleza e sedução, a rainha não era tão bela assim. Um fato que reforça esta afirmação é uma moeda do Egito Antigo encontrada por pesquisadores de um museu na Inglaterra no ano de 2007. Ao observar o retrato de Cleópatra na moeda, podemos notar a diferença entre os traços da rainha do Egito e sua versão apresentada em Hollywood. O que realmente tornava atraente para a época era o seu amplo conhecimento sobre diversas áreas, como filosofia, oratória, astronomia e também matemática. Cleópatra sempre foi uma mulher vaidosa, que fazia uso de diversas maquiagens e também gostava de tomar banho com leite de jumenta, pois sabia dos benefícios que ele trazia para a pele e para o seu corpo. Assim como muitos egípcios, a rainha também depilava o corpo todo e raspava a cabeça para evitar piolhos, usando sempre uma peruca para esconder a calvície. É importante lembrar que Cleópatra também fazia uso de diversos perfumes e acreditava que esses eram fundamentais para a sedução. Nos reinados antigos, o incesto era muito comum e as relações sexuais entre família eram vistas como uma maneira de preservar o sangue real. Tanto é que, após alguns anos de reinado, Cleópatra chegou a ter um filho com um dos seus irmãos. Um dos fatos surpreendentes é de que a mãe de Cleópatra poderia ter sido sua prima ou até mesmo a sua irmã. Cleópatra não media esforços para conseguir aquilo que mais desejava. Ela queria tomar o controle do mar Mediterrâneo e, segundo historiadores, o primeiro marido de Cleópatra teria sido Ptolomeu XIII, seu irmão mais novo, que morreu em uma batalha contra a própria rainha pela disputa do trono. Algumas fontes antigas indicam que Cleópatra, após vencer a batalha, teria afogado seu marido no Rio Nilo. Após a guerra, Cleópatra foi obrigada a se casar novamente para que pudesse se tornar oficialmente a rainha do Egito. Desta vez, com o seu outro irmão, Ptolomeu XIV. Mal sabia ele que estaria com os dias contados, pois a rainha pretendia matá-lo para tornar o fruto do seu casamento o corregente do seu reinado. Apesar de ser conhecida como Rainha do Nilo, Cleópatra tinha raízes gregas e, mesmo não tendo sangue egípcio, foi o primeiro membro da sua linhagem a aprender o idioma local, ato que foi fundamental para conquistar o povo egípcio. Com o passar dos anos, Cleópatra ficava cada vez mais ambiciosa
e chegou a utilizar seu arsenal de sedução para conquistar dois grandes ícones do Império Romano, Júlio César e Marco Antônio. O relacionamento com Júlio César foi uma estratégia para tornar seu reinado ainda mais forte, já que na época do Império Romano era o mais poderoso de todos. Ambos se tornaram amantes e chegaram a ter um filho, porém a relação chegou ao fim com o assassinato de Júlio César, em uma conspiração para tirá-lo do poder. Após a morte de Júlio César, não demorou muito para que Cleópatra viesse e visse uma nova oportunidade para conseguir o que queria, passando a se envolver com o ex-subordinado de Júlio César, Marco Antônio, que após o golpe político havia se tornado um dos governantes de Roma. Os dois se casaram e chegaram a ter 3 filhos, mesmo com Marco Antônio já tendo outra esposa em Roma. Isso gerou uma grande insatisfação por parte dos romanos, que passaram a apoiar outro líder que dividia o poder com Marco Antônio, conhecido como Otaviano. Mesmo com grande oposição, Marco Antônio ainda tinha apoio de uma pequena parte do exército romano. E então, uma grande batalha entre os dois governantes foi travada. Nesta batalha, Otaviano acabou levando a melhor e Marco Antônio, ao ser encurralado, pensando que sua amada estaria morta, resolveu se matar com a própria espada. Após a queda de Marco Antônio, Cleópatra viu tudo o que construiu em busca de poder desmoronar. E para não servir de troféu a Otaviano, decidiu tirar a própria vida aos 39 anos de idade. Alguns historiadores afirmam que a rainha do Egito teria se matado com várias picadas de cobra. Outros já indicam que ela teria retirado o veneno da cobra e injetado em si mesma por meio de um alfinete. A história de Cleópatra se divide em opiniões. Uns consideram brilhante e conquistadora, outros consideram como sendo uma das figuras mais polêmicas da história. E você? O que acha da rainha do Egito? Até um próximo vídeo. Até uma próxima história.